Olá pessoal, sejam bem-vindos. O objetivo da aula de hoje é o estudo dos ácidos inorgânicos. O que é pré-requisito para essa aula? Saber calcular valores de NOx. Então, se você ainda não sabe calcular NOx, número de oxidação, por favor assista a aula sobre número de oxidação para depois poder assistir esse vídeo. E sobre material complementar, é interessante ter uma tabela periódica em mãos e também uma tabela com os principais valores de NOx. Então, nos slides, eu disponibilizei para vocês algumas tabelas. Então, nessa tabela, nós temos os principais valores de NOx de elementos representativos. E na próxima tabela, os valores de NOx de alguns cátions, monovalentes, bivalentes, trivalentes e alguns que possuem dois valores de NOx principal, tipo o chumbo mais 2 e mais 4, o cobalto mais 2 e mais 3. Então, nós utilizaremos essa tabela para estudar a função inorgânica ácidos. Então, sobre ácidos, nós veremos classificação, estrutura e nomenclatura. Então, o que vem a ser ácidos? Existem algumas teorias que definem ácido e base. 3 são mais utilizadas: a teoria de Arrhenius, a de Bronsted-Lowry e a de Lewis. A mais simples é a teoria de Arrhenius, que é a que será empregada nesse estudo. Então, segundo Arrhenius, o que são ácidos? São compostos que podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, que quando em solução, que quando colocados em água, vão produzir o cátion H+. Cátion H+, ou cátion hidrônio, ou cátion hidrogênio. Então, HCl é um composto molecular, gasoso. Quando borbulhado em água, vai produzir H+. Então, se eu dividir aqui, se o hidrogênio é mais 1, para manter o equilíbrio eletrostático, o cloro será menos 1. HNO3. Se vai liberar o H+, o ânion será o NO3 menos 1. H2SO4. Como possui 2 hidrogênios, vai produzir 2H+, carga total mais 2, logo o SO4 será menos 2. E o H3PO4, como possui 3 hidrogênios, vai produzir 3H+, logo o PO4 será menos 3. Observem, sempre o cátion produzido é H+, 1H+, 2 ou 3H+. Nunca, por exemplo, H2, 2+, ou H3, 3+, ou H3+, ou H2+. Essas espécies aqui, elas não existem. Sempre 1H+, 2H+, 3H+. O cátion gerado pelo ácido sempre é o H+, independente se seja 1, 2, 3 ou 4. Como esses ácidos estão se ionizando, por que ionizando? Porque são compostos moleculares. Hidrogênio com ametal, hidrogênio, ametal, ametal. Hidrogênio, ametal, ametal. Hidrogênio, ametal, ametal. Hidrogênio com ametais ou ametal com ametal são compostos covalentes, ligações covalentes. Então, esses cátions H+ e Cl-, eles não existem. Quando esse ácido for colocado em água, ele vai se ionizar, vai formar íons H+ e Cl-. Esses íons vão se solubilizar em água, passando para a forma aquosa. Mas não necessariamente essa ionização vai ocorrer com uma extensão de 100%.
Então, nós podemos calcular o grau de ionização, para o caso dos ácidos, ou o grau de dissociação, se o processo for uma dissociação, que é o que vai acontecer para bases e para sais, por exemplo. É o mesmo cálculo, só vai mudar o nome, grau de ionização ou grau de dissociação, dependendo do fenômeno que esteja ocorrendo. Se é uma ionização, criação de íons, ou uma dissociação, somente separação de íons. Então, eu tenho essa reação aqui. HCl gasoso sendo borbulhado em água, produzindo cátions H+, e ânion Cl-. Quantos HCl eu tenho? Quantidade inicial, QI, 400 moléculas. Quantos H+, e quantos Cl-? 0. À medida em que eu borbulhar essas 400 moléculas em água, 368 vão reagir. Como a proporção é de 1 mol para 1 mol para 1 mol, 368 vão produzir 368H+, e 368 Cl-. Qual será a quantidade final? 400 menos 368, 32. 0 mais 368, 368. 0 mais 368, 368. Qual é o grau de ionização? Alfa percentual. Eu calculo da seguinte maneira. 400 moléculas, 100%. Dessas 400, quantas reagiram? 368. Alfa percentual. Se eu resolver esse cálculo aqui, o alfa percentual vai dar 92%. Ou eu calculo pegando o número de moléculas ionizadas, 368, que é a quantidade de moléculas que reagiram, dividido pelo número total de moléculas que eu coloquei para dissolver, que é 400. Vai dar 0,92 numa escala de 0 a 1. Se eu multiplicar por 100, numa escala de 0 a 100%, vai dar 92%. Então, de todas as moléculas de HCl que eu tentar dissolver em água, 92% vão se dissolver, vão se ionizar. 8% vão permanecer na forma de HCl. Os ácidos podem ser classificados de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Então, monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos. HCl e HNO3 só possuem um hidrogênio ionizável, monoácido. H2SO4 e H2CO3, 2 hidrogênios ionizáveis. 3 hidrogênios ionizáveis. 4 hidrogênios ionizáveis, que é a quantidade máxima de hidrogênio que um ácido pode ter. O primeiro caso, nós temos monoácido. Nos outros 3 casos, poliácidos, se eu assim quiser denominar. Também é possível classificar os ácidos quanto à presença ou não de oxigênio na molécula. Essa parte é bem importante, a gente vai detalhar mais adiante. Então, hidrácidos. Hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio em sua composição. HCl, HBr, H2S, HCN. E oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio em sua composição. H2SO4, H2CO3, H3PO4, H3BO3. A estrutura de um oxiácido é assim: hidrogênio, ametal, oxigênio. Hidrogênio, ametal, oxigênio. Hidrogênio, ametal e oxigênio. Ocasionalmente, ao invés
de um ametal, nós podemos ter um metal de transição, um metal com NOx mais elevado, tipo cromo ou manganês. E os ácidos também podem ser classificados de acordo com o grau de ionização, que é um ácido forte, é o que tem um alfa maior que 50%. Exemplos: HCl, que nós calculamos alfa dá 92%, H2SO4, alfa dá 61%. Ácidos moderados, o grau de ionização está entre 5% e 50%. Então, nós temos o HF, 8%, como exemplo, H3PO4, 27%. Ou ácidos fracos, quando o alfa é menor do que 5%. Por exemplo, o HCN, que o alfa é 0,008% somente, e o H2CO3, que o alfa é 0,18%. E também todos os ácidos orgânicos, que não é o objetivo desse estudo. Nós estamos estudando funções inorgânicas, mas todo ácido orgânico ele é fraco, tem um alfa menor do que 5%, então já fica essa dica também. Força de um ácido ser forte não significa ser mais corrosivo. Quanto mais forte um ácido, significa que é maior o seu grau de ionização. Mas, por exemplo, o HF, que é o ácido fluorídrico, tem um alfa de 8%. É um ácido moderado. Está quase migrando aqui para um ácido fraco, mas ele corrói o vidro. E já o ácido clorídrico tem um alfa de 92%, não corrói vidro. Então, força de um ácido não é capacidade de corrosão, mas sim o percentual de hidrogênio que se ioniza. Em relação à força dos ácidos, nós podemos resumir nessa tabela. Então, essa tabela é separada em hidrácidos e oxiácidos. Infelizmente, é uma parte a memorização, mas vamos simplificar aqui. Hidrácidos não possuem oxigênio na composição. Então, eu tenho esses 4 primeiros aqui, que é hidrogênio ligado a halogênio, elementos da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. O HF, ácido fluorídrico, ele é moderado. O HI, o HBr e o HCl, eles são fortes. Então, quais são os ácidos fortes? HCl, HBr e HI, todos com metais da família 7A. Depois vem o o HF, que é moderado, flúor também é da família 7A, e os demais ácidos são fracos. Então, todos os hidrácidos são fracos, o HF é moderado, e o HI, HBr e HCl são fortes. Para os oxiácidos, a estrutura geral é HX, OY. Como que eu calculo a força? Subtraindo Y de X. Se Y menos X for 2 ou 3, o oxiácido é forte. Se Y menos X der 1, moderado. E se der 0, é fraco. Então, eu tenho alguns exemplos aqui de oxiácidos. 7 menos 4 dá 3. Então, o ácido é forte. 4 menos 2 vai dar 2. Ácido forte. 4 menos 3 vai dar 1. Moderado. 2 menos 1 vai dar 1. 1 é moderado. 3 menos 3 vai dar 0. É fraco. E 1 menos
1 vai dar 0, é fraco. E nessa tabela de oxiácidos, nós temos somente uma exceção, que é o ácido carbônico, H2CO3. 3 menos 2 vai dar 1. Número 1 deveria ser moderado, mas ele é um ácido fraco. É a única exceção. Então, força de oxiácidos. Eu utilizo essa fórmula, y menos x, e eu terei somente uma exceção, que é o ácido carbônico. Força de hidrácidos. Eu só preciso saber os 4 primeiros. HCl, HBr e HI são fortes. HBr é moderado, os demais são fracos. Apesar de ter um pouco de memorização, não são muitos exemplos se a gente adotar alguma estratégia aqui. Nomenclatura, nome de ácidos, também é separado em hidrácidos e oxiácidos. Nomenclatura de hidrácidos é simples. É ácido, o nome do elemento, no caso o metal, e a terminação, sufixo hídrico. HF, ácido, flúor mais hídrico, fluorídrico. HCl, ácido cloro mais hídrico. Aí, fazendo um ajuste na fonética, fica clorídrico e não clorohídrico. Bromo mais hídrico, bromídrico. Iodo mais hídrico, iodídrico. Enxofre. O nome do enxofre é derivado da palavra sulfur. Então, sulfur mais hídrico fica sulfídrico e nunca enxofídrico. E HCN, CN não é um elemento, mas é um grupo chamado de ciano. Então, ciano mais hídrico fica cianídrico. Então, a nomenclatura de hidrácido sempre segue esse padrão. Ácido, nome do elemento, terminação, hídrico e mais um ajuste no fonema. E nomenclatura de oxiácidos, aí já é um pouco diferente. Nomenclatura de oxiácido ou vai terminar em oso ou vai terminar em ico. Quando eu disse que hidrácido é hidrogênio, ametal, oxigênio. Hidrogênio, ametal, oxigênio. E ocasionalmente poderia ter aqui no centro um metal de transição com valores de inox um pouco mais elevados. Eu tinha comentado do cromo e do manganês. Nós temos um exemplo aqui com estanho. Aí nós teremos que olhar nessa tabela de inox aqui. Observem na família 7A. Esses valores aqui, ó, estão fora. Porque menos 1 é lá para hidrácido, HCl, HBr. Menos 2 é lá para hidrácidos, tipo H2S. E menos 3 é tipo para NH3. Para oxiácidos, sempre esse elemento central aqui, ó, vai assumir valores positivos de inox. E aí nós teremos, por exemplo, na família 6A, os valores mais 4 e mais 6 possíveis. Será usado o sufixo oso para o menor NOx e ico para o maior. Para a família 7A, são 4 valores possíveis. Aqui no meio nós temos o mais 3 e o mais 5. Então, o 3 é o menor, fica oso. Mais 5 é o maior, fica ico.
E nós temos o 7, que está acima do ico, então fica per-ico. E nós temos o mais 1, que está abaixo do 3, abaixo do oso, então fica hipo-oso. Então, quando nós tivermos 4 nox, os dois no meio serão oso e ico. Abaixo do oso fica o hipo-oso, acima do ico fica o per-ico. Então, hipo-oso, oso, ico e per-ico. Observe, mais 3 é oso, mais 5 é ico. Então, aqui, oso, ico, hipo, oso. E se tivesse o mais 7 aqui, seria per-ico. Na família 5A, o maior nox é mais 5. Na 6A, o maior nox é mais 6. E na 7A, o maior nox é mais 7. Na 4A, o maior nox é mais 4. Tem essa regra também. Então, voltando à nomenclatura, a nome de oxiácidos. Eu tenho o HNO2 e o HNO3. Se eu calcular o NOx do nitrogênio, vai dar mais 3 e mais 5. Então, mais 3 é menor, mais 5 é maior. E o nome do ácido fica ácido, nome do elemento e o sufixo oso ou ico. Oso para o NOx menor, ico para o NOx maior. Então, fica ácido, nitrogênio mais oso, nitroso. E nitrogênio mais ico, nítrico. H3PO3, H3PO4. Mais 3 é oso, mais 5 é ico. Fósforo mais oso, fosforoso. Fósforo mais ico, fosfórico. Então, ácido fosforoso, ácido fosfórico. Enxofre, família 6A, mais 4 e mais 6. Ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. E estanho, aí é um metal de transição, nós não olhamos nessa tabela. Olhamos nessa tabela. Vamos ver se tem estanho aqui. Estanho, mais 2 e mais 4. Oso mais 2, ico mais 4. Então, se eu calcular o NOx aqui, vai dar mais 2 e mais 4. Estanho mais oso, estanoso. Estanho mais ico, estânico. Ácido estanoso e ácido estânico. Já para os oxiácidos que possuem elementos da família 7A, os NOx podem ser mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Mais 3 e mais 5 são os dois no meio, oso e ico. Aí o mais 1 fica hipooso, abaixo do oso, e o mais 7 fica per-ico, acima do ico. Oso, hipooso. Ico, per-ico. Então, HClO, ClO2, ClO3 e ClO4. Ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico e ácido perclórico. Aliás, contrário. Perclórico. Porque tem 4 valores de NOx possíveis. Com 4 valores, eu tenho que usar hipooso e ioso para os dois menores, ico e per-ico para os dois maiores. E voltando aqui aos primeiros exemplos que eu pulei, nós temos o H2CO3 e H3BO3. Nestes exemplos, o NOx é mais 4 para o carbono e mais 3 para o boro. O único oxiácido que possui carbono na composição é o H2CO3. Não existe outro oxiácido com carbono, somente H2CO3. Se não existe mais de um composto, não existe distinção entre oso e ico. Então, nesse caso, fica ácido carbônico.
independente do NOx menor ou maior, porque isso não existe nesse exemplo. E o único oxiácido que tem boro em sua composição é o H3BO3. Como não existe valor menor e maior de NOx para o boro, vai ficar ácido bórico. Então, quando o oxiácido tiver em seu elemento central o único valor de NOx, ele termina em ico. Quando tiver 2 ou mais valores de NOx, oso e ico. Então, pessoal, essa aqui foi a aula sobre ácidos. Um resumo aí sobre a classificação dos ácidos, nomenclatura e estrutura. Mais à frente nós estudaremos os óxidos. E aí nós veremos também os óxidos, ácidos, e aí nós entenderemos alguns detalhes. Por exemplo, por que esse oxiácido começa com um hidrogênio, por que o outro tem 3 hidrogênios, por que o outro tem 2. Então nós vamos obter esses ácidos aqui a partir de reações de óxidos ácidos com água. A gente vai entender de onde vem a estrutura desses ácidos. Por enquanto, estamos focando somente em nomenclatura. Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula sobre bases.